Bom dia, meninas. Começamos aqui o nosso terceiro dia de webinar. Hoje com uma temática muito, deixa eu tirar esse aqui um pouquinho. Muito importante, que é a gestão financeira. Que às vezes a gente não consegue se dedicar tanto, né? Seja por conhecimento, seja por falta de ferramental, e acaba que a gestão financeira é o coração, digamos assim, né? É uma área muito importante para a sustentabilidade dos nossos negócios. Você não tem ali em mãos o seu fluxo de caixa, um planejamento do que você está querendo fazer, se você não forma o seu preço de uma forma correta, você está colocando em risco todo aquele sonho que você tem, todo o seu produto, todo o seu conceito está indo pelo ralo, por conta de uma precificação, por conta de um planejamento, por conta da sua saúde, do seu caixa. Então, hoje, com o Marcos, muito obrigada, Marcos, por ter aceitado o nosso convite em estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E hoje, com o Marcos, nós vamos falar sobre todas as nuances da gestão financeira e aproveitem da consultoria individual. É lá na consultoria individual que, de fato, a gente vai conseguir discutir cada um dos negócios de vocês e conseguir aí encontrar soluções, tá? Hoje aqui, vão pegando insight, vão anotando, vão entendendo conceitos, tá? Podem fazer perguntas para o Marcos também, daquela forma que a gente combinou aqui no chat, ou também quiser deixar para o final, não tem problema. Da melhor forma que vocês quiserem fazer perguntas para nós. Mas não deixem de perguntar, esse momento que é muito valioso. Marcos, seja bem-vindo e está contigo. Então, tá bom. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Muito obrigado aí pelo convite. Nós vamos falar aí sobre a parte de gestão financeira. Concordo aí com o que a Thaís falou, é muito importante, mas assim, eu quero falar para todas vocês que é comigo que vocês vão estar na parte de consultoria, tá? Então, estou tendo a oportunidade aqui com vocês de passar a parte de alguns conceitos, trabalhar alguns insights, algumas coisas assim, pontuar aqui nesse momento, o que vai fazer total diferença aí na sua empresa. E aí você fica à vontade, você que está iniciando agora, você que já tá intermediário aí a sua gestão financeira, e até mesmo você aqui no grupo que está mais avançado, que talvez esteja utilizando outras ferramentas. No momento da nossa consultoria, a gente vai poder ver isso aí com tranquilidade, com pontualidade do seu caso, tá? Então, assim, eu tenho um conteúdo aqui bem interessante para vocês, de estar passando todas as informações, e aí eu quero que vocês fiquem à vontade, pode fazer aí as perguntas no final, da maneira que tiver sentido. Eu estou aqui à disposição, ok? Bom, eu posso já projetar os slides, posso iniciar? Beleza. Ainda não chegou aqui pra gente. Gostaria que vocês só confirmassem para mim se agora apareceu a tela com a primeira capa aí do webinário. Ainda não, Marcos. Não? Não. Então, peraí. E agora? Sim, agora sim. Beleza? Bom, então vamos lá. O webinário aí, gestão financeira, tá? Bom, primeiramente eu quero me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, tá? Eu sou credenciado no Sebrae como consultor e instrutor nas áreas financeiras e planejamento. E sou também empresário, então sou sócio, além de uma empresa de consultoria, eu sou um empresário contábil, né? Então eu sei aí como que é a vida aí do empresário, tá? Bom, inicialmente eu gostaria de falar para vocês, nesse momento aqui,
da importância que você, empresária, tem dentro da sua empresa. Então, olha só, eu costumo falar que nós, empresários, nós precisamos ter uma visão sistêmica de todo o nosso empreendimento. Então, aqui centralizado está você, a empresária, mas você precisa estar atento com a parte de marketing. Então, quem que cuida do marketing? Você, empresária, também tem que acompanhar. Ah, mas eu terceirizo isso para alguém. Tranquilo, só que você faz parte e acompanha esse processo. Muitas vezes, você que iniciou sozinha, você que trabalha sozinha, você faz tudo. Você cuida de tudo isso dentro da sua empresa. A outra questão que eu quero falar para vocês, que está dentro da visão sistêmica, é a parte de pessoas. Então, inicialmente, eu posso estar trabalhando sozinho, mas depois, como MEI, eu posso contratar uma pessoa, como microempresa, eu posso contratar várias pessoas. Então, eu preciso ter uma visão, ter um bom relacionamento, ter uma sistemática aí com a gestão de pessoas dentro da minha empresa. Então, só daí dá para vocês entenderem a complexidade, né, que nós empresários precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar tudo dentro da nossa empresa. Em terceiro, está aí uma parte muito importante que é o quê? O planejamento. Então, você empresária, você tem que ter o planejamento de tudo, você tem que estar acompanhando todas essas áreas. E aí, na sequência, tem o nosso tema de hoje, que é o quê? Gestão financeira, que é a parte financeira. Ah, mas como a Thaís comentou aí, poxa, essa parte muitas vezes pode ser a mais chata, a mais... muitas vezes a gente gosta de trabalhar com outras coisas, a gente quer atender cliente, quer produzir, quer fazer o marketing e às vezes a gente vai deixando o financeiro de lado. E aí a gente está aqui para reforçar, para dar um apoio aí da quanto é importante, né, essa parte financeira. Então, realmente aí, como a Thaís comentou, o coraçãozinho da empresa ele está aí centralizado aí na parte financeira, tá? E aí, a gente vem também com a parte de processos, né? Então, eu costumo falar, pessoal, que hoje uma das coisas que mais encanta o nosso cliente é processo. Então, desde um processo de atendimento, um processo de produção, um processo financeiro, né, que a gente vai estar aprofundando. Então, tudo dentro da nossa empresa a gente necessita de processo. E você ali, empresário, você tem que estar de olho em tudo isso. E, finalmente, nós temos ali a parte comercial, que é onde a gente vende, onde a gente negocia, quando a gente tem pessoas que estão com a gente ou não, quando é só você, empresário, que cuida de tudo. Então, olha só, nessa imagem eu quero iniciar esse nosso webinário da importância de você ter uma visão de tudo. Mas o que nós vamos tratar aqui é a parte financeira, tá? Bom, então vamos lá. Deu uma travada aqui, isso. E aí, a gente vem aqui nessa imagem por onde começar, tá? Então, você que está aí um pouco perdida, pensando, poxa, por onde que eu começo? Então, a gente vai falar. Como eu falei anteriormente, para você que já está no outro patamar, que você já tem alguns controles que você já está fazendo, a gente vai falar sobre as principais temas, os principais itens, controles, ferramentas, e aí você vai validar aqui, você vai ter algum insight aqui, se você está no caminho correto ou não, tá? E você também, que está um pouquinho mais avançadinha, nós vamos tratar aí essa questão. Mas esse momento aqui, às vezes, a gente deixa nessa imagem aqui, poxa, por onde que eu começo, tá? E aí a gente vamos falar dessas três itens aqui. Primeiro, eu falei no slide anterior sobre processo. Gente, nós estamos falando agora do financeiro. Então, dentro do financeiro, a gente precisa de processo e controles. Então, nesse webinário aqui, eu quero conversar com vocês, eu quero falar dos 6 principais controles que vocês precisam ter aí dentro da sua empresa. Então, a gente vai falar sobre controle de caixa, sobre controle de banco, sobre contas a pagar, sobre contas a receber, controle de estoque e controle de vendas no cartão. Mas olha só que interessante, para cada um desses controles, pessoal, nós precisamos de um processo.
a gente precisa de uma metodologia. Ah, mas quem que vai fazer isso? Pode ser você empresária, tá? Muitas vezes você que trabalha sozinha, olha só o desafio. Você precisa atender, você precisa comprar, você precisa cuidar da sua loja, você precisa fazer o marketing, você precisa controlar seu estoque e ainda financeiro, sim, é você que vai controlar isso aí, tá? Mas quem mais? Você pode também ter um colaborador. Muitas vezes você pode aí dentro da sua empresa, você ter um auxiliar, você ter uma pessoa que você delegue esses controles para essa pessoa fazer. Pessoal, lembrando que é muito importante que você delegue, mas que você acompanhe. Então é muito importante que você acompanha isso aí dentro da sua empresa. Não adianta a gente delegar, né, e ficar como delargar. Fica aquela coisa solta, aí não tem jeito. Eu vou pontuar com cada uma de vocês no momento da consultoria a importância que você delega e que você acompanha e monitora os números aí da sua empresa, tá? A outra questão que eu coloquei aqui, que eu pus quem? Poxa, familiar. De repente, no momento que você está passando agora, você não tem condições de contratar uma pessoa, você pode pedir aí um help aí para algum familiar para te auxiliar aí. Mas por quê? Porque o que eu quero deixar bem claro, tanto nesse webinário quanto no final das nossas consultorias, que você precisa ter esse tipo de controle. Então aqui vocês vão entender, pessoal, que a base está aqui nesses controles financeiros, tá? E também eu coloquei aqui a opção de você terceirizar. Então olha só, hoje tem empresas aí no mercado que você pode terceirizar essa parte financeira e você somente monitorar esses números. Então tem aí essas quatro opções de quem que pode fazer. E aí, consequentemente, a gente tem como. Mas vem cá, como que eu vou fazer? E aí, pessoal, eu vou comentar aqui 3 maneiras de fazer, mas eu quero deixar bem claro que você tem que olhar isso aqui de uma maneira que fica leve, que fica tranquilo. Ah, mas qual que é a melhor opção? Não, não tem a melhor opção. Tem a melhor opção para o seu momento. O seu momento é o quê? Fazer de uma maneira manual? Não tem problema. O importante é que seja leve. Por quê? Porque a tendência da rotina financeira, como ela é muito repetitiva, pessoal, a tendência é que o empresário ele abandone ali no meio do caminho. Hoje ele registra, ele faz tudo bonitinho, só que amanhã é muito repetitivo e aí às vezes esquece e aí a tendência é de deixar isso de lado. Então, por isso que como a gente pensa assim, uma maneira que agora fica legal para você. Então, nós temos aí a maneira manual. Ah, eu posso fazer manual? Sim, você pode utilizar caderninhos, você pode utilizar agenda física, tudo tranquilo. Ah, eu posso utilizar planilhas? Sim, você pode utilizar planilhas em Excel, da maneira que tiver sentido para você. Então, agora, eu posso e tenho um sistema. Pessoal, o que eu acompanho aí nas consultorias, eu vejo aí até mesmo em alguns clientes, que as pessoas às vezes têm um sistema de informação e só utilizam para emitir nota fiscal. Então, olha só que pecado. A pessoa tem um sistema de gestão que tem todos esses controles aí de caixa, de banco, de estoque, contas a pagar, receber, e a pessoa não utiliza. Então, quando eu for falar com vocês aí na sua consultoria, se você tiver um sistema, a gente vai poder avaliar esse seu sistema, a gente vai poder ver as ferramentas e eu vou te incentivar a utilizar o sistema de informação. Por quê? Porque é a maneira mais produtiva, é a maneira que você tem mais eficiência. Aí você pode perguntar para mim assim: bom, como você é empresário, como que você gera isso aí na sua empresa? Como que é essa realidade desse slide na sua empresa? Bom, eu tenho um processo, eu tenho todos esses controles, tá? Eu tenho a minha sócia, que é a gestora financeira, e eu tenho um colaborador, que é o operador que faz isso pra gente.
Mas eu, como empresário, como gestor, eu acompanho todos esses números da minha empresa. Eu preciso saber se realmente ela é saudável. E como? Nós utilizamos aqui sistema de informação e também algumas planilhas auxiliares. Beleza? Bom, então até aqui, tranquilo. Então vamos lá. Bom, e agora, né, a gente vai iniciar com as ferramentas, né? Então, peraí, quais as ferramentas? Quais os tipos de controle que eu preciso aí iniciar, tá? E aí a gente vai iniciar com o nosso controle de caixa, tá? Então, olha só, o controle de caixa, pessoal, é aquele controle simples onde você registra tudo que entra e tudo que sai. Então, eu vendi à vista, coloco aqui. Eu recebi lá no meu contas a receber, estou baixando em dinheiro, você registra na coluna de entrada. Uma grande dúvida que o pessoal tem aí no dia a dia é quando ele pega um recurso, exemplo, você não tem dinheiro em caixa e aí você pega um dinheiro lá numa aplicação sua e coloca dentro da sua empresa. Vocês entendem que isso aí é uma entrada não operacional. Por quê? Porque não se trata de uma venda. Se trata de um aporte de capital ou até mesmo de um empréstimo que você está dando para a sua empresa. E aí, como que você registra isso lá no controle de caixa? Registrando empréstimo ou aporte de capital, lançando aonde? Na coluna de entrada. Então, muitas vezes, na consultoria, eu vejo que Marcos, as pessoas... Sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu tô lembrando. E aí, meninas, aqui a gente está entrando numa coisa já muito, muito, muito importante, que é a separação do caixa da empresa e das contas pessoais. Aqui a gente está falando que isso já está feito. Então, por favor, quem não fez, já faça. Porque uma coisa é o recurso da empresa, né? É a conta da empresa, são as dívidas, a receita da empresa. E outra coisa é a sua vida pessoal, né? Tem que pagar a conta de luz. Eu vou lá e pego o dinheiro da empresa que está tudo misturado. Mas, peraí, isso era já para estar definido no meu prolabore, no dinheiro. Tipo assim, o que é o prolabore? É o salário, entre aspas, do empresário, né? Então, assim, isso aqui a gente já está partindo do pressuposto que vocês já estão separando isso. E aí vocês podem até comentar aqui para mim quem tem a conta separada, né? Eu não estou nem chegando a falar em conta bancária jurídica e conta... Thaís. Correto, Marcos? Sim, sim. Thaís, tá... Oi. Oi, tá me ouvindo, Thaís? Oi. Oi. Eu estou ouvindo normal, Vocês estão me ouvindo? mas eu caí. a sua voz, Thaís, ela teve um momento que ela saiu. Oi. Tá. Eu acho que teve aqui um delay. Mas era isso que eu queria falar para vocês saberem dessa separação. Legal. Bom, então vamos lá. Dentro desse controle de caixa, tá? Nos slides posteriores a gente vai comentar, a gente vai pontuar aí o que a Thaís comentou, tá? Mas esse aqui é um dos controles principais que você tem. Estão me ouvindo legal aí? Tá tudo certo? Eu tô. Vocês estão conseguindo me ouvir? Surgiu uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Pode falar, por favor. Como ela falou do Prolabore, eu até estou tentando elaborar, só que eu estou com o que entra e o que não entra. Tudo de despesa da empresa. Dentro do seu controle de caixa, você tem que identificar o que é da empresa, né? Então aqui a gente está falando do controle de caixa da empresa. E quando você vai dar saída, eu vou falar aqui nesse webinário como que você identifica isso da sua pessoa física. Você vai identificar lá que é Prolabore, que é distribuição de lucro. Então eu vou comentar aqui como que você vai fazer isso aí na prática. Tá, obrigada. Nada.
Bom, então vamos lá. Então, sobre o controle de caixa é isso, tá? Tem algumas empresas, aí a gente voltando lá atrás, aí você pode pensar, poxa, eu posso posso fazer esse controle de caixa manual? Pessoal, pode. Você precisa entender que você precisa registrar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa em dinheiro. Ah, eu posso ter esse controle numa planilha? Pode. Tranquilamente, você vai registrar tudo que entra e tudo que sai. Agora, dentro de um sistema, é só você fazer o cadastro lá de caixa e registrar tudo que entra e tudo que sai, ok? Bom, agora a gente vai entrar aí nessa parte que a Thaís comentou. Um dos grandes gargalos que a gente tem, pessoal, o empresário misturar o que é da pessoa jurídica com o da pessoa física. Então é aqui que o bicho pega, tá? Então eu quero dar alguns exemplos pensando aqui no controle de caixa, como que você faz isso na prática. Então, praticamente aqui, como que você vai identificar? O nome Prolabore é o salário seu, né? É o salário do empresário. Então, olha só, você pode definir um Prolabore? Sim, eu quero um Prolabore de X reais. Legal. Então, com esse Prolabore, você vai sempre estar registrando ali, sim, dentro do seu controle de caixa, você vai estar identificando. E aí, qual que é a dica que eu quero dar para vocês? Identifica retirada do sócio, coloca o nome na frente. Você pode identificar com a palavra Prolabore, você pode colocar o seu nome, distribuição de lucro ou antecipação de lucro. Então tá vendo aí que uma simples palavra você já separa a saída da sua empresa. Então eu vou dar o exemplo. Eu fui ao supermercado. Como que eu lanço isso lá no meu controle de caixa? Eu paguei em dinheiro. Você vai colocar lá, despesas com supermercado, tracinho Prolabore, na coluna de saída, entendeu? Então, assim, é assim que você vai controlar. E aproveitando essa questão aqui da pessoa jurídica, da pessoa física, vale lembrar que a nossa pessoa física está vinculada ao quê? A um orçamento familiar. Então eu queria aproveitar, antes da gente ir para os outros controles, aproveitar essa brechinha aqui de dar um insight para vocês que muitas vezes você tem que ver se o seu Prolabore, ou seja, se o salário que a empresa está te pagando, está compatível com o seu orçamento familiar. Porque muitas vezes você tem um orçamento familiar que você precisa de 4 mil e a empresa, nesse momento, não pode te pagar 4 mil. E aí o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer até mesmo em momentos que a gente está passando aí de crise? A gente precisa olhar aquele orçamento familiar e a gente precisa ver se pode ser feito alguma ação, ou seja, se a gente pode reduzir. Uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar com vocês, eu vou falar no final desse webinário da importância de ter um capital de giro. O capital de giro é o dinheiro de quem? Da empresa. Só que todos nós aqui somos pessoa física, nós temos a nossa pessoa física. O que é ideal? O ideal é que você, como pessoa física, você tenha uma reserva de emergência. Para quê? Para essa reserva de emergência, em momentos como a gente está passando, você ter um recurso ali para suprir o seu orçamento familiar durante alguns meses. Tá? Então fica também essa dica. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, mas você precisa entender que porque essa sua empresa precisa te dar lucro, você precisa ter lucro, você precisa pegar uma parte desse lucro e guardar, investir com essa finalidade aí de ter uma reserva de emergência para uma segurança, tá? Bom, em relação à questão da pessoa jurídica e física, é uma dor que a gente depara aí com os empresários nas consultorias, nos treinamentos, certo? Então, existe uma dificuldade. Então, recapitulando, qual que é a dica para separar a pessoa jurídica da pessoa física? Identifique na frente a palavra Prolabore, ou o seu nome, ou distribuição de lucro, ou a palavra antecipação de lucro. Identificou? Vocês vão ver que depois você pegar o seu controle de caixa e somar
essa identificação, olha só, você vai ver quanto que a empresa está te pagando. E o principal, você está feliz? Esse valor que ela está te pagando tá te deixando feliz? É isso mesmo que você quer? Porque se não for, a gente vai ter metas, objetivos, plano de ação para fazer o quê? Para a gente virar esse jogo aí, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui e já inicia. Bom, e aí a gente vem para o segundo controle que a sua empresa tem que ter. Controle bancário. Então, olha só, nós falamos inicialmente do controle de caixa, que você vai controlar o quê? Dinheiro. Então, entrou, saiu dinheiro na sua empresa, é o primeiro controle de caixa. Agora aqui é o controle de banco. Então, olha só, controle de banco, pessoal, é você reconhecer todas as entradas. O que é entrada dentro do banco? São as suas vendas de cartão de crédito, são suas vendas em boletas, são os depósitos que você faz no banco, tudo isso é na coluna de entrada. E coluna de saída no banco? Tudo que você paga mediante a sua conta bancária. Então, dentro do controle bancário, existe uma rotina, existe um processo que a gente chama de conciliação bancária. Então, olha só que interessante. Todos os dias você precisa registrar tudo que entra, tudo que sai, você precisa fazer essa conciliação e achar o saldozinho lá certinho dentro do seu controle. Nossa, Marcos, mas eu tenho dois bancos, como que eu faço? São 2 controles bancários. Nossa, mas eu trabalho com 4 bancos, são 4 controles bancários. O que vocês vão entender é que nós precisamos entender todas as informações que entra e que sai da sua empresa. Posteriormente aqui a gente vai falar como que a gente analisa essas informações, tá? Até aqui tudo bem, Thaís? Posso seguindo? Tudo certo. Pode seguir. Beleza. Se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, fica à vontade aí. Ou se quiser deixar tudo para o final, tá? A Josi, das tapiocas da empresa, ela já falou que já começou, desde o início do negócio, elas começaram a separar, né, as contas. Legal. E ela até falou aqui que no final, quem quiser uma planilha que elas controlam, é um modelo bem simples, elas podem divulgar pra gente. Que legal, muito bom, parabéns aí. Bom, então vamos lá. Já pensando no controle de banco, aí a gente vem aqui o controle de vendas no cartão. Gente, então olha só, esse controle de vendas no cartão aqui é um grande gargalo aí que a gente está vendo aí dentro das empresas. Então ele esse terceiro controle aqui, ele está vinculado, tá? Ele está vinculado com o seu controle do banco. Então o que você vai fazer aqui? Toda vez que você vende no cartão, você guarda lá aquele cupomzinho. Você tem que lembrar que quando você vende no cartão, isso vai para um outro controle, que chama a receber, que a gente vai falar. E a partir que você recebe, você tem que dar baixa lá no banco. Olha só, pessoal, o que vem acontecendo aí? Você fez uma venda de R$500. Só que tanto no débito quanto no crédito, a administradora cobra um valor. Então, como que isso tem que ser reconhecido lá no seu controle de banco? Entrada de R$500 e o percentual que foi cobrado da administradora na coluna de saída. O que eu estou vendo em algumas consultorias, que as pessoas estão considerando o valor líquido. E não pode, pessoal, é o valor bruto na coluna de entrada e o valor líquido e o valor da taxa na coluna de saída. Então essa é a questão. E a importância do controle de vendas no cartão é para você monitorar se está entrando tudo certinho, ver quanto que você está pagando aí de tarifas, né, dentro da instituição. Hoje, vocês podem fazer uma pesquisa aí de mercado, tem muita opção, tem muita oferta de juros mais atrativos. Por quê? Nós vamos falar lá no final sobre formação de preço. E aí, esse percentual do cartão entra. A gente chama ele de custo variável sobre a venda.
Então, até o momento, a gente falou aqui desses 3 controles, tá? E aí é muito importante que vocês estejam aí dentro da rotina, dentro do processo, acompanhar. Então, controlar o caixa, controlar o banco e controle de vendas no cartão, certo? Então, até aqui, o momento, nós falamos de 3 controles daquele slide anterior lá que a gente falou. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês, tá? Então fica aqui uma dica para quem não tem. Abra uma conta digital. Então, aqui do lado esquerdo tem alguns bancos, né, que você pode pesquisar, que você pode ter um relacionamento. Mas espera aí, por que você está falando para mim que isso é uma dica? Porque é uma boa opção no mercado que você não tem custo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês vários benefícios que a gente tem com uma conta digital. Bom, a gente tem aí isenção de taxa, você pode emitir boletos gratuitos, você pode fazer transferências da sua pessoa física para a pessoa jurídica sem custo. Então, vocês sabem aí que quando você faz um TED, você faz uma transferência, isso gera custo para a empresa. E o banco digital, você não tem esse custo. Então tem aí a questão de folha de pagamento para funcionários, cartão de débito, enfim, é uma boa opção que eu gostaria de deixar como dica. Eu, como empresário, nas minhas 2 empresas, eu tenho conta digital, tá? Então se você quiser que eu comente depois, no final, como que é a experiência, eu posso compartilhar com vocês. Mas tem muito tempo que eu tenho conta digital, tanto na minha pessoa física quanto com a jurídica, e eu acho um excelente produto. E o mais bacana, gente, é que isso não gera custo para mim, consequentemente, as minhas despesas financeiras lá no meu grupo do demonstrativo de resultado são bem menores. Por quê? Porque eu tenho essa opção do banco digital. Beleza, então agora a gente entra, o que eu tenho, o que eu posso fazer com essas informações financeiras? Então olha só que interessante, nós falamos do controle de caixa, tudo que entra, tudo que sai, controle do banco, tudo que entra, do que sai, e o controle do nosso cartão. Mas vem cá, até esse momento que a gente chegou aqui nesse webinário, como que eu tenho gestão financeira com essas informações? E aí eu quero comentar com vocês sobre essa ferramenta aqui gerencial, que é o demonstrativo de resultado do exercício, a DRE. Gente, olha só que interessante. Na DRE, você consegue visualizar a sua receita operacional, você consegue analisar percentual, você consegue acompanhar mês a mês, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, se você está vendendo mais à vista, mais a prazo, no cartão. Essa questão aqui, isso aqui é uma estrutura simples, né? Mas você pode mudar alguns nomes aqui, se você vê que tem sentido. Mas olha só, essa ferramenta aqui, pessoal, é para você ver se a sua empresa é lucrativa ou não. Quantas vezes em treinamentos presenciais que eu pergunto na turma se as pessoas sabem o resultado do mês passado, muitas dos empresários falam assim, não. Então, se você não sabe o resultado final, olha aqui, ó, o resultado líquido do exercício, quando ele é positivo, significa o quê? Que a sua empresa deu lucro. Ah, mas e se for negativo aqui, Marcos? O que eu faço? Nesse período, a sua empresa teve prejuízo. Mas e daí? O que eu vou fazer? Minha empresa está dando prejuízo. Bom, gente, com a DRE, olha só que legal. Você pode analisar cada um desses grupos aqui. Você pode analisar os custos diretos da venda. Você pode analisar as suas despesas operacionais, que a gente chama de custo fixo. Você pode olhar as despesas financeiras, aí eu comentei da importância de você monitorar o seu gasto com cartão e diversas outras contas. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês também no momento da consultoria uma planilha auxiliar de DRE com vários grupos, inclusive tem o grupo despesas com sócios. Então, o que a gente vai fazer? No momento da consultoria, dependendo da sua ferramenta que você estiver utilizando, eu vou querer mostrar para você na consultoria
quanto que a empresa está te pagando, qual que é o seu prolabore, está valendo a pena? Eu quero levantar junto com você se a sua empresa está lucrativa. Nossa, mas o meu percentual de lucro aqui, ele está em 15%. O que eu tenho que fazer para aumentar? Quais são as ações que eu preciso fazer? Então, olha só que bacana. Dentro de uma ferramenta gerencial dessa aqui, gente, vocês têm gestão. Vocês têm uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão. Agora, tem um detalhe. Você não adianta essa DRE se você não tiver o seu controle de caixa e o seu controle de banco. Se você não tiver esses controles, você não consegue ter essas informações para trazer para essa planilha, tá? Tem vários sistemas no mercado que tem esse relatório. Então, você que está assistindo aqui nesse webinário, depois você vai lá nos relatórios financeiros do seu sistema e vê se tem esse demonstrativo de resultado lá. Se tiver, no momento da consultoria, eu vou dar algumas dicas para você utilizar isso dentro do sistema e vou compartilhar também uma ferramenta aí com vocês. Tá? Então, essa ferramenta gerencial aqui, pessoal, é uma ferramenta muito interessante que a gente auxilia aí na nossa tomada de decisão. Bom, e aí a gente vai avançando, né? A gente, com essas informações financeiras, básico que são os controles, a gente evolui para o demonstrativo de resultado e olha só o que o demonstrativo resultado ele mostra para você. Ele te dá alguns indicadores financeiros para quê? Para você saber se a sua empresa é o quê? Lucrativa. É um dos indicadores que você pode ter com a DRE. Então, a DRE aqui, ela está aqui no centro. Com ela, você pode trabalhar vários desses indicadores aqui. Lucratividade, que você pega o resultado, divide pelo faturamento. Você pode ver a rentabilidade da sua empresa. Você pode ver o prazo do retorno do investimento. Então, olha só, imagina que você tenha um recurso para investir na sua empresa. Com essa DRE, você pode analisar em quanto tempo esse investimento volta para você. Então, é um indicador ali bem interessante. Do lado esquerdo, nós temos o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É aquele momento das suas vendas que você paga todos os seus custos variáveis e todos os seus custos fixos. E dentro dos seus custos fixos está o Prolabore também. Então, olha só que legal. Ponto de equilíbrio, você consegue enxergar, você consegue planejar qual que é o momento que você chega de faturamento ou até mesmo de produtos que você empata. A partir daí, você começa a ver o lucro dentro da sua empresa. E aí eu coloquei mais esses dois indicadores aqui, que é o ponto de equilíbrio, a meta. Então, imagina que você tem uma meta em percentual de lucro. Lá na minha DRE tem um lucro de 10%. Eu quero ter uma meta de aumentar para 20%. Então, esse indicador aí consegue te ajudar. E também o ponto de equilíbrio em reais. O lucro líquido da minha empresa deu 8 mil. Eu quero dobrar para 16 mil. Qual que é a meta em reais? Qual que é o ponto de equilíbrio para me chegar e ter 16 mil de lucro, ou seja, dobrar o meu lucro. Então, esses indicadores aqui, pessoal, só são possíveis se você tiver uma DRE. E a DRE só é possível se você tiver aqueles controles, os 3 primeiros que eu comentei com vocês. Até aqui posso seguir? Tem alguma dúvida aí, Thaís? Tudo certo por aqui, pode seguir. Então tá legal. Bom, agora eu quero falar para vocês do quarto controle, tá? Então olha só, nós temos o contas a pagar. Então o controle de contas a pagar é aquele controle que você pode utilizar ele de uma maneira manual, você pode anotar ali num caderninho separado, você pode anotar na sua agenda, você pode ter uma planilha de tudo que você tem para pagar da empresa e também das suas despesas particulares.
Então, eu comprei a prazo. Então, comprei a prazo hoje e vou pagar daqui 30 dias. Você vai lá e registra no seu contas a pagar. Quando você faz o pagamento dessa conta, você registra onde? Se for pagamento em dinheiro, você registra naquele primeiro controle que é o de caixa. Se você pagar mediante ao banco, você vai lá e registra a saída no seu controle bancário. Então dá para perceber aí que esses controles eles conversam uns com os outros, tá? Contas a pagar é um controle simples, mas muito efetivo, que vocês vão entender que a gente consegue também ter gestão com contas a pagar. Então vamos lá. Dentro do contas a pagar, nós também temos o outro controle que é o quê? Contas a receber. Contas a receber, você vendeu no cartão, você vendeu na boleta, gerou ali a venda a prazo, vai para onde? O controle contas a receber. No momento que você faz a baixa no seu contas a receber, você registra lá no primeiro controle, que é o caixa, ou quando é boleta, cartão de crédito, no contas a receber. Lembrando que quando você faz uma venda no cartão, eu fiz uma venda de R$100. Quanto que eu coloco lá no meu contas a receber? R$100. Só que aí, quando você for checar lá no cartão, você vai ver que foi descontado um percentual lá do débito ou do crédito. E aí você vai reconhecer lá no banco, registrando na coluna de entrada R$100 e a coluna de saída, o percentualzinho lá de valor em reais que a instituição financeira cobrou dessa operação de cartão de crédito. Então, olha só. Dentro desse contas a pagar e a receber, são dois controles básicos que você pode fazer da mesma maneira. Você pode utilizar dentro do seu sistema. Todos os sistemas de gestão têm esses dois controles. Você pode ter planilha e até mesmo fazer manual. Dessas três opções, qual que você vai optar? A que for mais tranquila nesse momento. Você vai perceber, se você está iniciando o manual, na planilha, que vai chegar um momento que você vai querer colocar isso dentro de um sistema para você ter a informação mais rápida, ter uma precisão e, consequentemente, uma produtividade aí na sua gestão financeira. Beleza, e aí? Você me falou agora de contas a pagar e contas a receber. Legal. E eu posso ter também gestão financeira com esses dois controles que você está falando? Gente, sim. Com esses dois controles, a gente vai falar com vocês agora de uma ferramenta também gerencial de gestão que você pode tomar decisões com ela, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta que você necessita do seu controle a receber com seu controle a pagar. Bacana. Com esses dois controles aí, você vai poder ter essa ferramenta que eu estou compartilhando aqui na tela com você. Essa planilha aí também, eu tenho uma planilha simples, né, de fluxo de caixa, que para quem não tem, no momento da consultoria, eu posso compartilhar para você essa planilha. Essa planilha, como vocês podem ver aqui, a gente controla tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra está em qual controle? A receber. Tudo que sai está em igual controle? Contas a pagar. E aí, pessoal, olha só que interessante. Com o fluxo de caixa, você tem ali uma ferramenta que pode te auxiliar na tomada de decisão. Você pode, olha só, nós estamos aqui no final do mês e nós podemos, com essa ferramenta, projetar o mês de setembro. Como que você faz isso? Imagina que hoje seja 31 de agosto. E aí você vai vir aqui nessa planilha e colocar aqui o saldo inicial do dia 31 de agosto. E vai projetar lá no seu contas a receber tudo que entra e tudo que sai. O que é bacana? Você pode projetar isso diariamente, você pode colocar mensal ou até mesmo anual, que a gente chama de orçamento empresarial. Então, olha só que ferramenta bacana, você projeta o futuro. E aí,
você pode estar se perguntando assim, tá, você está falando que é contas a receber e contas a pagar. E para mim, que só vendo à vista, como que eu utilizo um fluxo de caixa? Você vai pegar lá no seu controle de caixa e ver qual que é a média da sua venda diária e vai projetar em cima dessa média que você vende. Pessoal, bacana do fluxo de caixa, e eu sugiro que você trabalhe com 3 cenários. Você vai trabalhar com cenário positivo, ou seja, positivo é quando você espera uma entrada positiva. Você fala, poxa, vamos supor que você tem um faturamento médio de 20 mil. Então, se você projetar 20 mil, a gente pode chamar isso de uma projeção mediana. O que é uma projeção positiva, boa? Aí é você que vai tomar a decisão. Poxa, se eu vender 35, é uma boa projeção. Você pode projetar para você ver os saldos ali, o que vai acontecer. Só que também, dentro da projeção positiva mediana, a gente não pode esquecer de uma projeção negativa. E se a nossa empresa faturar 10 mil? Como que ela vai se pagar? E aí, com essa ferramenta, pessoal, você pode projetar e ter essa informação aí, ok? Então, fluxo de caixa é uma ferramenta muito bacana. Eu super recomendo, tá? O fluxo de caixa, mas fica o lembrete. Para você ter um fluxo de caixa, para você utilizar essa ferramenta de gestão, você precisa dos 2 controles, contas a receber, contas a pagar. Bom, e aí eu gostaria de fechar essas 2 ferramentas aqui falando para vocês sobre linha de crédito. Eu gostaria de só dar uma pincelada aqui sobre linha de crédito. Por que eu estou deixando aqui o fluxo de caixa? Porque aqui, você com essa ferramenta, você tem condições de ver se você vai conseguir ou não pagar o seu crédito. Então, olha só que interessante. Dentro aí do mercado, linhas de crédito, você pode procurar o seu banco. Você pode chegar na instituição financeira que você tem conta jurídica e perguntar para o seu gerente: o que você tem de linha de crédito para mim? Ah, eu tenho aqui um FCO, eu tenho aqui um capital de giro. E aí o que você precisa analisar? A taxa desse banco, o prazo, mas o que é importante você analisar? Quando a instituição falar para você assim, olha, esse seu empréstimo que você está pedindo vai custar para você uma parcela de R$800. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e projetar na coluna de saídas, na data, essa parcela. E aí, o que essa ferramenta aqui vai te ajudar? Se é viável ou não, se você tem saldo ou não. Então fica aí a dica para você estar utilizando também. E aí a gente tem aqui a instituição Goiás Fomento, tá? Então, Goiás Fomento, ela tem aí uma parceria com o Sebrae, a gente tem aí a modalidade do FAMP, né? Que é um fundo de aval, tá? Lembrando que para essa linha da Goiás Fomento, a gente tem aí uma linha deles que estão saindo muito agora nesse momento emergencial, que é o Cred Fomento, tá? Então, para você que é MEI, tem um limite de até 30 mil e para você que é microempresa, de até 125 mil. Você tem aí taxas que pode iniciar aí sem a taxa de bônus de 1,44, com modalidade de fiador, com garantia. Esse percentual aí ele pode variar. Temos também pela Goiás Fomento o microcrédito para pessoa física e também para pessoa jurídica. E o prazo, pessoal, é de 36 meses para você que é pessoa jurídica e 48 para você que é pessoa física. E olha só que legal, todos eles têm uma carência de 12 meses devido a esse momento que a gente está passando aí. E aí, por último, eu quero falar para vocês do Pronamp, tá? Então, o Pronamp, a lei saiu aí em 9 de maio de 2020, tá? Então, esse Pronamp, ele é uma linha de crédito, né, para os pequenos empresários ter acesso a um capital para poder passar aí esse momento aí de pandemia. Então, no Pronamp, nós já estamos aí com a segunda remessa. Então, teve a primeira remessa,
várias empresas aí, inclusive empresas que eu acompanho, que pegaram esse Pronamp. Só para vocês terem uma ideia, a taxa do Pronamp, ela é Selic mais 1,25. Então, assim, é uma taxa realmente diferenciada. Você pode pegar isso até em 36 meses, com 8 meses de carência. Então, agora, eu até estou fazendo consultoria com outros grupos e eu vi aí vários empresários que pegaram essa linha de crédito. E aí eu quero falar para você que não pegou, que tem agora a segunda remessa. Então, entre em contato com a sua instituição, que você tem conta jurídica, e pergunta lá para o seu gerente, porque está começando a ser liberado aí a segunda remessa, ok? Bom, e aí a gente chegou aqui, praticamente aqui no nosso último controle. Então, eu quero recapitular aqui para vocês. Nós falamos do controle de caixa, nós falamos do controle de banco, nós falamos do controle de cartão de crédito, nós falamos do contas a pagar e do contas a receber. E agora a gente vai fechar os controles com qual? Controle de estoque. O controle de estoque, pessoal, é um grande gargalo aí nas empresas de comércio, de indústria, porque muitas vezes isso é trabalhoso, né? Então, e tem vários benefícios aí de você ter um controle de estoque. Você pode aí otimizar o seu processo de compra, você pode ter um controle ali do seu inventário, o que realmente você tem lá. Você pode prevenir com controle de estoque prejuízos, tá? E pode ter certeza que ele auxilia também nessa parte financeira, tá? No planejamento financeiro. Então, um exemplo, você precisa de fazer uma compra e aí você olha lá no seu controle de estoque. Eu preciso de comprar? Sim, preciso. E aí quem você tem que perguntar? Para o seu financeiro, para a planilha fluxo de caixa. Para quê? Para você olhar lá no fluxo de caixa e ver se você vai conseguir ter aquele pagamento ali e poder ter uma negociação. Então, resumindo esses 6 principais controles, dá para vocês perceberem aí, pessoal, que você precisa, que um é vinculado com o outro, tá? Que eles são muito importantes aí na gestão financeira da sua empresa. E aí, eu queria fechar essa parte de controles falando para vocês que esses controles que eu comentei até aqui, você precisa ter na sua empresa. Ah, mas isso dá trabalho. Sim, mas você precisa ter. Você tendo todos esses controles financeiros, eu apresentei aqui para vocês nesse webinário 2 ferramentas que você pode utilizar com as informações desses controles aqui. Que é quem? Demonstrativo de resultado, você viu lá bastante indicadores bacana e também o fluxo de caixa que a gente comentou aqui, tá? Só tomar uma aguinha e a gente continua. Beleza, agora nós vamos falar aqui, né? Então a gente fechou essa parte aqui de controles, de ferramentas, e aí eu só gostaria, nesse slide aqui, de falar para vocês a importância da formação de preço. Então, a Thaís comentou bem no início lá do nosso webinário, muitas vezes você pode colocar o seu empreendimento em risco se você não formar o seu preço legal. Então, eu queria só comentar aqui com vocês de 4 variáveis que vocês precisam ter na formação de preço. A primeira dela é o custo variável. Ah, mas o que é o custo variável? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero formar o preço de uma camisa. O que é o custo variável? É o preço que eu pago nessa camisa. Ah, mas eu fabrico essa camisa. Então, custo variável é toda a matéria-prima, tecido, aviamento que você gasta para fabricar a camisa. Então, a primeira variável é custo variável. Posteriormente, nós temos o custo variável sobre a venda. O que é isso? É o imposto. É o percentual que você paga do imposto para você que é do Simples Nacional ou outra tributação. Para você que vende no cartão, aquele percentual que a gente comentou lá atrás, ele entra aqui, gente, na formação de preço. Quando você vai formar o preço, você tem que jogar aqui como custo variável sobre venda o percentual desse seu cartão. Tá vendo aí o tanto que é complexo? Ah, mas o que mais que pode ser custo variável sobre a venda?
frete, comissão que você paga diretamente aí para a pessoa que vende para você. Então tudo isso é componente aí da formação de preço. E posteriormente, antes de você jogar sua margem de lucro, a gente tem que pensar na variável o quê? Custo fixo. Então você tem que levantar o seu custo fixo, você tem que encontrar o percentual dele para você aplicar aqui na metodologia da formação de preço. Ah, mas como que eu coloco essa formação de preço? Pelo Sebrae, nós temos vários cursos que vocês podem fazer. A gente tem cursos aí online que você pode estar entendendo como que faz a formação de preço. No momento da consultoria, a gente pode tratar isso. Eu posso te dar algumas fórmulas, algumas planilhas que podem te auxiliar. Mas a intenção aqui desse webinário é de conscientizá-las a importância que é a formação de preço. Tá? O quanto isso é importante dentro da gestão financeira da sua empresa. Tá? E chegando aqui no finalzinho, eu gostaria só de comentar com vocês somente mais 2 itens. O ciclo financeiro. Tá? Então o ciclo financeiro, eu gostaria que você entendesse desde o momento que você compra a mercadoria, o prazo dessa mercadoria que você paga com o prazo do recebimento. Então, muitas vezes você compra à vista e vende com 30 e 60. E aí o que pode acontecer? Pode faltar o quê? Capital de giro dentro dessa história. Tá? Então, o capital de giro é aquele recurso, tá, que você precisa para você gerar a sua empresa, para você se manter. Quando você inicia uma empresa, você entra com capital para quê? Para você manter as operações. O que é recomendado, gente? O recomendado é você ter um capital de giro para você estar pagando as suas contas, né? Para você estar pagando tudo que você cobrindo ali todos os seus custos variáveis e os seus custos fixos, inclusive o Prolabore de vocês, tá? Bom, gente, então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Queria agradecer aí a paciência, né, de todos. Agora a gente vai abrir aí para as dúvidas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu procurei a colocar todas as informações aí para vocês. Obrigada, Marcos. Deixa eu só voltar aqui a minha tela aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu preparei esse material aí com algumas imagens assim leves, né? Porque sempre a gente escuta assim, poxa, vou falar sobre finanças, poxa, esse assunto é tão pesado. Mas assim, eu quis desde o início mostrar para você, empresária, a importância de você ter uma visão sistêmica, de você entender todo o jogo, inclusive o financeiro, que é o tema que veio para mim aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, Thaís, a gente abre aí para as dúvidas, pega o chat aí, o pessoal pode abrir o microfone, perguntar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Sim. Pode fazer. Pode falar. Primeiramente, eu quero agradecer pela aula, foi muito esclarecedora. Tinha pontos aí que nos ajudou bastante. Parabéns, tá? Legal, que bom que você gostou. E aí, é sobre contas a pagar e a receber. Certo. Você citou lá que a gente tem que lançar com contas a receber vendas do cartão de crédito, por exemplo, né? Sim, sim. Eu lanço isso diariamente. É diariamente que eu faço isso? Você vai fazer assim, ó. Só me responde uma dúvida. Quando você vende no seu cartão de débito, ele cai no outro dia? Cai no mesmo dia. O crédito é com 30 dias e o débito no mesmo dia. Tá. Se ele cai, porque a gente está acostumado a ver quando cai um dia depois. Se cai no mesmo dia, você pode considerar ali na hora como entrou no banco. Aí você reconhece ali que entrou no banco. Agora, para esse crédito, mesmo que se for de um dia no débito, você joga lá no seu contas a receber, no outro dia você vem e registra lá o recebimento.
Agora, esse aí de crédito, ele vai lá para o seu contas a receber, e aí quando você for receber, você dá a baixa nele, aí ele entra lá no seu controle de banco, o valor bruto, e aí você vê a despesa que foi cobrada de juros e lança lá na saída a diferença. O que não pode fazer é você considerar só o valor líquido, porque tem o valor bruto da venda e o percentual aí do cartão, que é uma despesa financeira que a gente trata ela lá no demonstrativo de resultado. Entendi. Então eu lanço no dia da venda, na contas a receber, o cartão de crédito. No dia que cair no banco, eu lanço lá no controle de banco. Controle de banco. Aí, no caso, é controle de banco. Isso, controle de banco. Isso. É isso mesmo. Não, beleza, então. Perfeito. Entendi. Obrigada. Nada. Tem mais alguma dúvida? Gostaria só de falar um pouquinho, assim, primeiro dar os parabéns aí pela fala, pela palestra aí, o compartilhamento do conhecimento aí, Marcos, foi muito bom mesmo. Muito obrigado, fico feliz. E para as meninas de ontem, da live aí, que foi muito boa, a Maria, mas a Thaís, também foi muito bom vê-las aí nesse espaço. E aí, já dizendo assim, que quando você foi falando, quase que eu pensei assim, vou fechar o meu negócio, que não vai pra frente, não. Então, são muitas informações importantes que a gente está patinando, assim, não consegue nem sair do lugar. Então, visualizando, assim, tudo isso, logo no primeiro slide que você colocou lá, visualizando tudo que a gente tem feito, já dá um desespero danado aqui, né? Porque é isso que as meninas trouxeram ontem, assim, a gente abre o negócio, eu aqui abri o negócio porque por necessidade. Então, se tivemos uma necessidade, é isso que a gente sabia fazer no momento, então a gente vai fazer. 2 anos atrás, eu e meu irmão abrimos uma cozinha, inclusive fizemos um curso no Senai, mas abrimos também pela necessidade, na tora, sem capital de giro, e abrimos já uma empresa, porque a gente achou que comida ia dar muita coisa, ia ser bom, e a gente sabia fazer comida, então tentamos fazer a comida para vender marmitex. Não conseguimos ir para frente, aí logo foi na época de saída do governo Dilma com o governo Temer, aí todas as empresas construtora, foi um momento de muita queda, já não conseguimos alcançar uma alta aí dessas empresas que geralmente contratam marmita, essas coisas assim. Não conseguimos avançar, paramos, aí fomos para os movimentos sociais, foi o que segurou a gente 2 anos, assim. Veio a pandemia, deixou a gente lá embaixo, que a gente não tinha capital de giro, não tinha mais atividades com os movimentos sociais, que era o nosso público-alvo principal, e aí a gente faliu de vez. Não fechou a empresa ainda, mas está gerando, inclusive, despesa, né? Aí o que a gente conseguiu fazer, aí já foi eu sozinha e uma outra amiga que tem me ajudado muito aqui, foi fazer pães, também pela necessidade em plena pandemia, que era uma outra coisa que a gente sabia fazer. E é com essa atividade que eu estou me mantendo, assim, minimamente, na comercialização de pães. E aí a gente não tem esses elementos que você traz aí, né? A gente não consegue fazer nem o custo dos nossos pães. Então a gente não está tendo prejuízo, porque a gente não está tirando do banco que a gente recebe, então a gente tem uma retirada, mas a gente não sabe qual é o lucro que a gente tem. Então está uma dificuldade danada aqui, né? Nós somos, tanto eu quanto a minha colega, nós somos muito de participação social, de movimentos sociais, e aí a gente vive muito para fora, tudo que a gente faz assim, fazendo e entregando, fazendo e entregando. Tem tido uma boa saída, mas a gente não tem o controle. Então eu gostaria de saber como é que a gente se organiza, né, para dar conta disso. Não, a primeira dica, né, que eu quero falar para vocês é o seguinte: comece hoje você vai começar. Você vai começar a registrar tudo que entra e tudo que sai de uma maneira que seja tranquilo para você. Qual ferramenta que eu vou utilizar? Anota num papelzinho, numa agenda, numa folha, do jeito que tiver sentido. Agora, você precisa mudar o seu comportamento de registrar tudo que entra e tudo que sai. No momento que você registra tudo que entra e tudo que sai, no outro mês você consegue somar tudo que entrou
tudo que saiu, classificar aquilo ali de uma maneira bem tranquila, que eu quero ajudar vocês na consultoria, tá? E aí você vai ter clareza dos números, tá? Então, assim, por mais que você olhe para tudo que eu falei e pense assim, meu Deus do céu, mas eu vou te falar uma coisa só para te deixar tranquila. Se você não tivesse conseguindo pagar suas contas, aí você poderia estar com um problema maior. Mas como você está pagando as suas contas, significa que o resultado está positivo. Só que o que nós vamos fazer juntos? A gente vai atrás desses números, a gente vai registrar isso aí, porque eu quero que você saiba quanto que realmente é o seu lucro, quanto que é o seu custo, quanto que custa para fazer esse pãozinho, se esse preço desse pão tá legal. Então, tudo isso a gente vai conseguir. Eu só espero que você tenha, assim, muita força de vontade e persistência para a gente estar junto. Eu tô junto com você, eu vou ter aí 4 horas para pegar na mão de vocês, dar uma força e a gente poder resolver isso aí, tá? Então pode ficar tranquila que a gente vai conseguir. Não assusta com tanto de informação não, que assim que a gente começar a trabalhar, você vai ver uma clareza e pode confiar, a gente vai fazer isso de uma maneira que seja simples para vocês. Tá? Obrigada. Olá. Nada. Olá, bom dia a todos. Marcos, muito obrigado, muito esclarecedor, viu? Que isso. Eu acho que gostou. Eu, a maioria aqui, né, começou realmente na hora e na necessidade. Certo. Fez uma pergunta, não sei se chegou aí pelo chat. Por exemplo, nas vendas de cartão, certo, né, a França já cobra um percentual da gente. Uhum. A gente pode agregar um percentual a mais ou não? Sim, a gente, no momento que eu falei aqui sobre formação de preço, eu falei que a gente olha esse percentual e inclui ele dentro da nossa formação de preço. Tem que colocar sim. Ele faz parte, ele é um componente importante para a gente formar o preço. Só que dentro da formação de preço, o que tem que ficar claro é que quando você forma ele, você tem que olhar para o mercado, você tem que olhar para os seus concorrentes para ver se o seu produto está competitivo também o preço. Se ele for um preço muito mais caro, você precisa justificar o valor agregado devido a esse preço. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem que olhar. Se você estiver parcelando, tem que colocar o percentual do parcelamento. Se você está vendendo no débito, no crédito, é o juro que a sua maquininha está te cobrando aí, que no momento da formação de preço a gente precisa colocar. A resposta é sim, tem que colocar sim. Pode. Deve, na verdade deve. Deve, né? Deve fazer, deve colocar. Obrigado, viu, Thaís? Obrigada. Tá bom? Bom dia de novo, é Santana agora. Fala, Santana. Então, gente, eu de novo, né? Marcos, que bom que vamos ter 4 horas, eu estou ansiosíssima. Meu Deus, eu percebo agora que eu tenho muitas ferramentas, certo, porém mal utilizadas e falta de organização. O Marcos só veio mesmo para complementar o que a nossa colega de ontem falou, né? Que a maioria do meu problema está na minha organização, na maneira que eu estou organizando a minha vida, a minha agenda da empresa. Hoje eu percebo o seguinte, eu tenho uma empresa bonitinha, eu tenho conta física, conta jurídica, eu tenho passo cartão e tudo mais, só é mal administrado, muito mal administrado. Então eu percebo que o meu problema está na organização de tudo. Eu acho que quando eu melhorar, quando eu me organizar, eu vou estar vendo, porque hoje eu pego em dinheiro, mas eu não sei, eu não vejo o resultado do meu trabalho. Entendi. Eu não vejo aonde eu estou aplicando, o que eu estou fazendo. Essa questão do Prolabore, eu já tentei colocar em prática, mas aí eu começo depois, não continuo. E eu estou ansiosa pelas nossas 4 horas, eu estou achando que vai ser pouco. Tá certo. Mas eu quero fazer uma consideração, Santana. Primeiro, nos slides iniciais, eu mostrei lá a ferramenta e o processo.
Então, o que a gente vai conversar aí na nossa consultoria, a gente vai pensar no processo, tá? Consequentemente, esse processo nós vamos ter que mexer aí com o seu comportamento. Aí o que eu vou te dar algumas dicas na prática? Como que você coloca um bom hábito de fazer os registros, de você anotar, de você controlar, porque assim, você compartilhou agora com a gente que você às vezes para no meio do caminho. Agora, o que eu tô junto com você é para saber se essa sua empresa sua tá dando lucro. Nós precisamos ver o valorzinho ali, o percentual. Pelo que você comentou, você já tem algumas ferramentas. A gente só vai ajustar isso na consultoria, quais são as ferramentas que estão mais leve, mais tranquila para você, porque eu não quero que seja pesado. Porque se for pesado, você vai desistir. Eu quero que seja uma maneira mais tranquila, vou te dar algumas dicas de uma maneira mais produtiva, mais eficiente e vamos trabalhar os números. A gente vai ter, aí eu falo para todas vocês, a gente vai ter um encontro agora em setembro, tá? Então, certamente vai vir um contato de vocês para mim. Eu espero que já chegue para mim isso na segunda-feira, porque eu quero entrar em contato com todas vocês para a gente agendar o nosso primeiro encontro, para mim entender o que cada uma está passando. Eu vou desafiar todas vocês, todas. A gente vai planejar, fazer um desafio junto, a gente vai criar uma meta junto. Por quê? Porque em outubro eu quero finalizar com vocês e eu quero ver você sair de um ponto A e ir para o ponto B e eu quero celebrar isso com vocês, com cada uma. Eu quero que cada uma de vocês depois entre em contato comigo pelo meu WhatsApp e fala assim, olha, valeu, muito obrigado, ajudou, eu saí daqui, agora eu tenho clareza do meu negócio. Então esse é a minha meta, esse é o meu objetivo aqui com todo esse grupo. Eu estou finalizando agora em agosto, dia 31, consultorias com outro grupo, tá? E aí a gente vai iniciar com vocês e eu também estou com uma expectativa muito, muito grande, né, de conhecer cada uma de vocês aí, da gente poder entender e poder somar, tá? A ideia do Sebrae, esse projeto tão bonito, é da gente somar, da gente fazer a diferença, tá? Isso mesmo, Marcos. Vou passar para você sim o contato das meninas para já começar esse agendamento. E aí, Marcos, tem alguma ação que as meninas podem fazer já para chegar pronto, assim, no primeiro dia de consultoria, que elas já poderiam começar a organizar? Sim. No primeiro encontro, Thaís, a gente tira um tempinho para me ouvir a história de cada uma, para me entender. Então, a gente fica ali um tempinho da consultoria para me entender, para me absorver quais são as dores, né, de cada uma dessas empresárias. Agora, se vocês tiverem já os tipos de controle, se vocês quiserem compartilhar comigo planilha, mandar pelo WhatsApp, porque eu vou entrar em contato com vocês pelo WhatsApp. Se você já quiser mandar algum controle, registro, todas as dúvidas, eu peço aí que vocês, espero que vocês tenham anotado alguns insights, algumas coisas, leva isso para o nosso primeiro encontro, porque, gente, vão ser 2 horas onde eu vou estar 100% para cada uma de vocês. Eu vou entender individual o que cada uma está passando e nós vamos traçar uma meta junto para o outro mês, tá? Então, já foi autorizado aqui a gente trabalhar dessa maneira, trabalhar o primeiro encontro em setembro, o segundo encontro em outubro. Por quê? Porque a ideia do Sebrae é que realmente vocês sejam impactadas muito positivamente nesse projeto aí, e essa parte de finanças eu tô junto. Então, anota aí as dúvidas, as coisas que eu comentei aqui, separa os tipos de controle, as dúvidas principais da gestão financeira, traz aí, que a gente vai tratar aí com muito carinho aí na nossa consultoria. E aí, meninas, caso tenha alguma pessoa já que trabalham com vocês e que ajudam vocês no financeiro, é importante que essa pessoa também participe desse momento com o Marcos, né? Senão vai ficar aquela coisa, tipo assim, tá bom, vou falar pro fulano. Não sei, isso aí é com fulano. Não é assim. É importante que vocês já tenham as informações para otimizar esse encontro com o Marcos. Mileide e Vânia estão aqui, vocês querem fazer perguntas? Então, eu só ia fazer um pedido. Porque, assim, realmente, é só falta de organização, pelo menos da minha parte,
eu tenho alguns tipos de controles, mas são muito mal utilizados mesmo. E como, por exemplo, na minha trajetória, tem alguns resquícios de empresa antiga que eu tinha, e isso me entrava muito, né, com dívidas e etc., eu queria pedir, se fosse possível, o link ou essa planilha para eu, por exemplo, preencher o meu mês de agosto e chegar na consultoria e mostrar para ele o que eu já tive como mês de agosto, para ele ter uma noção mais concreta do meu negócio, assim, pelo menos com o último mês. Não sei se isso facilitaria, porque eu acho que se eu for compartilhar as minhas planilhas, as minhas tabelas e tudo mais, talvez não seja tão eficiente, assim, porque não está tão completo. E aí eu acho que se eu parar para preencher essas informações já começando de uma forma correta com esse último mês, talvez eu consiga ter uma assertividade, assim, mas eu já estou entendendo que meu preço está errado, até porque eu tenho algumas formas de facilitar para o cliente que não é só no cartão, então tem outras formas, mas assim, também já tem contas digitais, CNPJ, muitas coisas também que dá para otimizar, legal. Só que estão sendo muito mal utilizadas. O que eu posso te adiantar que você pode fazer é assim, eu não quero que você fique preocupada com isso agora no primeiro momento. O que você pode fazer para mim, que vai ser muito bacana? Você pode pegar o seu controle mesmo, se você levar para nosso primeiro encontro, o que você faturou, o que você gastou de variável e fixo, tá perfeito. Se você levar isso, tá perfeito, a gente já vai falar um monte de coisa. Agora, em relação à ferramenta, eu peço que você tenha somente um pouquinho de paciência. Por quê? Porque eu preciso individual entender a sua realidade. Eu quero que você compartilhe para mim esses seus controles. Então, na nossa reunião, a gente vai estar trocando tela, né? Você vai estar compartilhando esses controles para mim e tal. Eu quero primeiro avaliar os seus controles, se a gente pode melhorar, potencializar, e aí eu tenho planilhas auxiliares que pode te ajudar. Agora, se a gente perceber que a sua planilha não vai ser tão efetiva, no momento da consultoria, no final da consultoria, eu vou te passar a orientação, porque todo o conteúdo que eu passo, ele vem com orientação junto. Então, se eu passar para você uma planilha, eu vou te entregar um vídeo onde eu te explico como que utiliza essa planilha. Essa é a minha metodologia. E você vai ter o meu contato para tirar dúvida. Você vai poder, por exemplo, preencher e mandar uma mensagem para mim perguntando: nossa, eu travei aqui, e agora? Eu vou responder à medida do possível. Eu sempre aviso as pessoas, porque, como eu falei na minha apresentação, eu sou empresário contábil, tenho clientes, eu tenho vários grupos que eu estou acompanhando, mas eu me comprometo a responder todas as mensagens. Só que no momento de consultoria eu não consigo responder ao tempo e à hora, mas depois eu me comprometo para responder. Então pode ficar tranquila. Se você quiser já separar, vai ser perfeito. Pega o mês de agosto, leva ele simples, não precisa preocupar não precisa. Eu sei que eu te passei bastante coisa, que às vezes você pode ter falado assim, nossa, mas só um pouquinho que você comentou comigo, pode ter certeza que a gente vai ajustar. Você já tem conta jurídica digital, você já tem uma pegada, a gente vai ajustar, pode confiar, vai dar tudo certo. Mas eu quero ver já no nosso primeiro encontro esses números aí de agosto. Vai ser show de bola. Tá bom, obrigada, viu, gente? Obrigada, Thaís. Olha, já tô te chamando pra caramba, viu? Eu tô adorando ser gestora desse grupo, gente. Tá maravilhoso. Nossa. Vânia, você tem alguma dúvida? E agradecer o Marco pela palestra, gostei muito. E igual como você falou, se tiver uma pessoa que já cuida do finanças, como eu também tenho a minha irmã que nós somos sócia, eu gostaria também, das palestras do Marco, para que elas também pudessem ouvir, porque o dia que ele vier dar a consultoria, nós três que fica junto, entendeu? Aí elas precisam ouvir tudo para no dia a gente saber o que faz. Legal. Eu já estou baixando aqui agora e eu já subo a nossa apresentação lá para o nosso grupo. E outra questão também, assim, para você e para todas as pessoas que estão assistindo.
É como a Thaís falou, assim, todos envolvidos têm que participar. Então, não é para ficar restrito somente a você que está aqui agora. Traz aí o marido, a pessoa que está te ajudando, traz aí o seu auxiliar, a sua sócia, enfim, quem tiver no jogo aí com vocês, chama para consultoria. É muito importante. É muito importante, porque se você pode aproveitar mais e essa pessoa pode estar aberta, a gente vai utilizar uma ferramenta como essa aqui, que a gente vai compartilhar a tela, vai poder entrar mais de uma pessoa, super tranquilo. Super recomendo que as 3 estejam presentes. Ótimo. Tá bom, muito obrigada. Mais alguma dúvida, meninas? Oi. Oi, Maria. Obrigada pela consultoria, foi ótimo. Enfim, eu preciso organizar tudo, gente. E a minha dúvida é, eu não tenho, de verdade, paciência, tenho muita dificuldade de mexer com números. Enfim, eu queria saber, Marcos e Thaís também, o que é que eu posso fazer para que isso não seja tão pesado, que seja uma coisa que eu consiga desenvolver, porque eu preciso fazer isso urgente. Então, assim, eu não anoto nada que entra e nada que sai, gente. Eu não anoto nada. De verdade. E aí, eu já tenho CNPJ e tudo mais, mas eu não faço essas anotações. Já tenho tentado, mas eu não consigo. Eu queria saber o que fazer para eu tentar e fazer isso, para eu não odiar os números. Nesse caso, eu vou tratar com você individual o seu caso, né, na consultoria, mas o que eu posso te adiantar é o seguinte, o que eu falei no início. Nós precisamos ver a maneira mais leve. Olha, se você soubesse o quanto eu escuto, tá? O quanto eu escuto das pessoas. Eu não gosto, não tenho paciência, começo, paro, tal. Isso aí é normal, tá? Normalmente essa parte financeira é uma parte um pouquinho mais chatinha por ser monótona, tudo. Mas assim, eu vou querer entender e a dica que eu dou para você é você analisar as 3 maneiras que eu comentei e a gente vai juntos olhar a maneira que seja mais leve, mais tranquila. Eu iniciaria, nesse caso, com uma agenda, com um aplicativo que você pode colocar no seu celular para você colocar. Agora, nós vamos trabalhar o seu comportamento. Eu quero mostrar para você a importância de você ter esses números. E aí eu vou te motivar muito a você não parar. Então, hoje, começa te desafiando agora. Eu vou registrar. Então, agora, tudo que entrar hoje, você anota em algum lugar. E tudo que você gastar, você anota. No dia da nossa consultoria, você vai falar para mim assim, você acredita que daquele dia do webinário até hoje, entrou tanto e saiu tanto? Eu vou falar, tá vendo? A gente está vendo os números. Só que agora, o desafio é setembro. Setembro é o nosso desafio. Então, eu quero que você abrace junto comigo o mês de setembro, porque nós vamos bater nessa tecla. A gente vai mudar comportamento, você vai ver que esse hábito, ele vai te ajudar, vai ser um hábito bacana. Eu não vou passar a mão aí, falar para você que vai ser maravilhoso, porque é chato mesmo fazer, a gente vai ter que trabalhar. Só que você pode ter certeza, na hora que eu te mostrar os números da sua empresa, aí você vai gostar. Na hora que eu mostrar quanto que a empresa está te pagando, qual que é o seu faturamento certinho, qual que é o seu custo, se o seu preço de venda está legal, aí sim você vai ficar animada. Quando eu falar para você assim, olha, a sua empresa deu um lucro de tanto, você quer aumentar isso? Sim. O que eu tenho que fazer? Em cima dessas informações, você vai ter subsídio para planejar, para ter meta. E é isso que eu quero. Vamos para cima, a gente vai crescer, a gente precisa avançar cada dia mais. Então fica tranquila, isso aí acontece em várias famílias, pode ficar tranquila que a gente está acostumado, a gente está junto, mas pode contar comigo, a gente está junto. Obrigada. Nada. E que eu queria acrescentar é justamente isso, Marcos, que a gente vai, gestão financeira, que legal, é bom. Não,
é um desgaste, né? É mais uma coisa que você tem que prestar atenção e é muito termo, né? É um controle que você tem que ter muito ali na ponta do lápis. Só que a motivação é justamente os resultados. De você pensar assim, nossa, no mês de março, por exemplo, no mês da mulher, eu quero fazer uma campanha diferenciada, eu quero fazer um impulsionamento nas redes sociais, eu quero alcançar, se hoje eu atendo, não sei, 30, eu quero atender 60 no mês de março. Tá, mas peraí, por que eu vou ter que investir lá no mês de março? Eu vou ter que investir tanto nisso, tanto em comunicação. Beleza, então, setembro já vai começar a preparação para março, para você alcançar esse resultado que você quer. Então, assim, o planejamento ele está muito alinhado também com a gestão financeira, né? Uma coisa anda com a outra. E o controle, porque eu não consigo ver aquilo que eu não controlo, né? Então, tipo, se eu quero ver o meu lucro, eu quero aumentar o meu lucro, eu quero programar uma melhoria para minha empresa, seja um maquinário novo, ou seja, uma capacitação que eu quero fazer, tudo isso planejado é possível, né? É possível. Eu não preciso estrangular a minha empresa, estrangular o caixa da minha empresa para quando surgir um maquinário novo eu precisar, quando surgir um curso novo eu ter que pagar. Tudo isso é planejado e é possível da gente colocar. Então, vamos nos motivar pelo lado bom da gestão financeira, que é isso, né? Que a gente vê o dinheiro, para onde que ele está indo, qual que é o nosso custo e o que a gente pode investir com ele depois. E o bacana, só complementando, gente, que o Thaís está falando, isso que ela acabou de falar do mês de março, você pode utilizar aquela planilha fluxo de caixa. Então, no momento da consultoria, com cada um de vocês, se vocês quiserem, eu passo a planilha para vocês, eu projeto isso com vocês, a gente tem condições de ver se nesse próximo mês a gente pode investir nesse curso, se a gente pode reformar nossa empresa, se a gente pode comprar alguma coisa. Essa ferramenta fluxo de caixa, a gente consegue projetar o futuro e fazer ações. Quanto que eu tenho que impulsionar, como que eu tenho que chegar. E assim, e vocês, cada um de vocês vão entender uma política que eu carrego comigo. Para a gente ter um bom resultado, a gente precisa de experiência. O que é experiência? É você dar uma experiência bacana para o seu cliente. Então, se você quer dar um resultado de qualquer produto, serviço que vocês trabalham, pensa no processo, na experiência que você vai dar para ele. Com isso, você vai fidelizar, ele vai comprar sempre de você e a sua empresa vai ir para frente. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Crescimento, longe de mim falar que todos nós, inclusive eu como empresário, tivemos um impacto aí com a pandemia, mas eu vou falar para vocês, crescimento mesmo em momentos de pandemia. Então estamos juntos somos mais fortes. Esse projeto aí ele é composto por outras áreas, né? E eu estou aqui com vocês na parte mais chata, mas vocês podem ter certeza que nas consultorias ela não vai ser tão chata como parece. A gente vai trabalhar muito comportamento, a gente vai trabalhar muito motivação, porque uma coisa puxa a outra, tá? Obrigada. Oi, Jô. Oi? Opa! Oi! Eu quero fazer um comentário. A questão de estoque de caixa. Controle de estoque. Certo. Não é uma coisa fácil, né? Controle de estoque é uma coisa muito importante para a empresa, muito importante mesmo. Só que é uma coisa bem chatinha também de fazer, né? Sim. Mas não é impossível. Quando eu comecei no controle de estoque, eu falei, nossa, isso é chato demais, não quero mexer com isso não. Mas depois a gente vai mexendo, a gente vai tendo consultorias, a gente vai ouvindo outras pessoas falando, a gente vai animando, né? É gostoso de fazer, é importante fazer. Com certeza. Então, hoje eu já gosto de fazer o controle de estoque, eu gosto de olhar, ver o que está faltando, cobrar da minha dinheiro para comprar. Então, é muito importante o controle de estoque na empresa. É assim, se a gente quer ver crescimento, a gente tem que ter trabalho, né? Nada vem fácil. Então, é muito importante mesmo. Antigamente a gente fazia o controle de estoque, era no olho, entendeu? A maioria das pessoas
isso, porque é mais prático. É mais prático. Ai, tá acabando a carne, vamos lá na sopa correndo comprar de qualquer jeito. A gente não tinha uma previsão, sabe? A gente não tinha essa previsão quando precisava comprar. Bacana. É uma coisa que é importante fazer também, né? Sim, vocês estão compartilhando, estão de parabéns, é isso, concordo. Dá muito trabalho? Sim, só que vocês estão compartilhando com a gente aí os benefícios, né? A gente compra melhor, quando você compra melhor, você, consequentemente, você ganha mais, né? Você tem uma margem melhor. A gente vai tratar isso aí na formação de preço. Então, assim, é isso, não é fácil, só que aí, aquela questão, né? Qual que é a maneira? O que é mais leve? Uma ficha manual, uma planilha ou um sistema? Cada uma de vocês é que vai definir isso. Se você perguntar para mim qual que é a maneira que eu acho mais simples, é o sistema. Por quê? Porque o sistema, você compra, já manda para o estoque. Você vende, já sai do estoque. Então é só você puxar um relatório. Ah, mas é tão lindo assim? Na teoria. Na prática é bem diferente. Então, realmente concordo, dá trabalho mesmo, mas vale a pena. Vocês estão aí compartilhando, parabéns, né? É isso. Aí a gente vai pegar os outros controles de vocês e vamos evoluir aí cada vez mais. Tamo junto. Tamo junto. Mas se você perguntar se nosso estoque é 100% ok, a resposta é né, não. Tá certo, mas pode melhorar, né? Não, é aprendizado. Tá certo. Obrigada. De nada. Obrigada, meninas. Temos mais alguma dúvida, meninas? Algum comentário? Só para esclarecer a questão, quando o Marcos fala de 2 encontros, cada encontro vai ser de 2 horas, tá? Então, assim, não é 2 encontros de cada 1 hora, são 2 encontros de 2 horas. Esse primeiro encontro é muito importante, né, Marcos? Porque vai ser passado aí, ele vai compreender cada empresa de vocês, e vai passar uma tarefinha de casa para o mês de setembro, né? Com certeza. E no mês de outubro a gente vai verificar aí como que foi. E não se prendam ao perfeccionismo, né? Isso é até difícil assim de falar, porque a gente sempre fica naquela, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir, certo? A gente tem que ir fazer muita coisa, né? Mas às vezes o mínimo ele já é melhor que nada. Né? Então, assim, beleza, o sistema é maravilhoso, tá? Mas eu não tô entendendo, eu não tô conseguindo. É melhor você anotar num papel, anotar num caderno o dia a dia, do que você não conseguir anotar entrar no sistema de 15 em 15 dias. Então, se tá difícil o sistema, vai pro caderno. É melhor isso do que nada. Né? E é um passo de cada vez. Não precisa começar já correndo maratona. Não, vamos fazer uma caminhada. A ideia aqui é começar nessa caminhada. Quem já está correndo a maratona, beleza, vamos acelerar. Agora, quem ainda não está, vamos respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso limite. Como o Marcos colocou no início, a gente tem várias coisas para fazer. E a gente vai falar só de gestão financeira e planejamento. A gente vai ter o consultor de marketing conversando com vocês, a gente vai ter o consultor de design thinking também conversando com vocês. Quando o Marcos fala aí de experiência do cliente, a gente vai conversar em design thinking. Então, assim, fora isso, tem todas as outras coisas que vocês já fazem. Né? Então, assim, é muita coisa. Então, se respeitem, mas também se engajem. E vamos fazer aquilo que é possível, aquilo que a gente dá conta de fazer. Legal. Então, eu agradeço a participação de vocês, meninas. Aqui com a gente encerrou os nossos encontros coletivos hoje. A gente continua lá no grupo, tem o meu contato lá, vocês podem me acionar no privado, o que vocês precisarem. Os consultores vão começar a fazer contato com vocês para os agendamentos das consultorias individuais. É muito importante que vocês se programem de fato para isso. O que é se programar de fato? É colocar nada na agenda naquele período, tudo bem? Para vocês conseguirem ali otimizar o tempo com o consultor. Surgiu uma coisa, eu tive que correr para o médico. Beleza, isso acontece. Não, mas peraí, eu preciso atender um cliente que surgiu. O cliente é a nossa prioridade? Sempre. Mas o que a gente está falando aqui é
da sustentabilidade da sua empresa, uma oportunidade que vocês estão tendo. Então, assim, também tentar equilibrar isso, para que a gente não fique desmarcando agendas, que isso é muito ruim, tanto para os consultores, quanto também para o projeto, que acaba que um projeto que era para ser 30 dias, vai durar 3, 4 meses. Não é isso que a gente quer já mensurar o resultado que vocês vão ter. Ô, Thaís, mas vocês vão entrar em contato com a gente com antecedência, sim, para poder marcar as visitas com consultores, né? Sim. É online, né? Online. E certo. Sempre vai ser o quê? De acordo com a agenda de vocês. O Marcos não vai falar assim, ó, Orilene, é segunda-feira, 8 horas. Tipo assim, como assim? Não, calma, o Marcos vai te perguntar. Orilene, você pode segunda-feira, 8 horas, por exemplo? Não, eu não posso, Marcos. Primeiro, eu preciso fazer um monte de coisa e tal. E o que eu posso é tipo 9h30, se for para segunda-feira de manhã. Se não, eu vou poder, quarta-feira, 19 horas. Esse é meu horário. Ou então, meu horário é sábado, 10 horas da manhã. Mas é importante vocês terem essa transparência para o quê? Naquele momento é um momento que você vai poder se dedicar. E é um acordo, não é uma imposição. A gente está aqui para atender vocês. Vocês são nossos clientes. Né? Então, assim, não entendam a agenda que for proposta como algo que tem que ser, né? Tipo assim, é uma agenda proposta que você precisa se programar para ela. Olha, tipo assim, essa agenda eu não posso, isso aqui sem condição. O que eu posso é, tipo assim, sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde. Então, ter essa visão e esse comprometimento. Certo. Em relação aos atendimentos, só complementando, a minha metodologia que eu coloquei aqui, vocês podem confiar, porque eu estou nesse projeto aí, finalizando aqui com 3 grupos, né, de mulheres, Goiânia e Anápolis. E assim, a metodologia dá certo de 2 horas, tá? E assim, eu reforço o que a Thaís falou. Eu particularmente vou entrar em contato com cada uma de vocês e vou disponibilizar a agenda para vocês. Então eu vou dar a opção, eu vou abrir uma semana com horários de manhã, à tarde, e aí você vai falar para mim, olha, dá, não dá. Então assim, a gente vai ter essa abertura. Agora, o que eu gostaria de reforçar, que a Thaís falou aí, é assim, realmente vocês estarem para consultoria. Porque eu vou estar 100% para a consultoria. Então, é muito importante vocês estarem no local à vontade, assim, não ser interrompida, aproveitar esse momento aí, porque é uma oportunidade. Às vezes você pode pensar, poxa, mas 2 horas, você vai ver que 2 horas passa assim, ó, rapidinho. E a metodologia de 2 horas é porque eu preciso desafiar cada uma de vocês. A gente precisa entender e a gente precisa sair de um ponto para ir para o outro. Agora, a gente não vai forçar, sabe? Não tem que fazer. Não, eu vou sugerir, vou motivar para vocês verem o impacto positivo que nós vamos ter. Porque nós do Sebrae, a gente tem, eu como pessoa tenho, porque para mim é muito bom quando eu vejo que eu estou realmente ajudando a pessoa. Então o projeto tem aí a sua preocupação, eu como pessoa tenho a minha, e aí você que está do outro lado tem que se comprometer, porque às vezes a gente pega pessoas aí que às vezes não se comprometem, a gente entende, só que aí, como se diz, é a gente que escolhe, né? Então a gente está junto aí, podem ficar tranquila que a gente vai ter uma flexibilidade, vai ser bem tranquilo. Ana, você abriu a câmera, depois fechou? Não, eu só queria falar que realmente a consultoria do Marcos é muito boa, eu fiz 2 consultorias com ele, e é realmente isso, que o primeiro momento, meninas, ele vai realmente ouvir a gente, ver o que a gente precisa, e depois, no segundo momento, no primeiro ele deixa tarefinha, tá, gente? Já vou avisando, vocês fiquem espertos, que ele deixa as tarefinhas. Aí no segundo momento, a gente vai mostrar para ele se a gente fez ou não essas tarefas. Aí ele vai pontuando onde nós temos que estar fazendo aqueles ajustes. E ele tem essa empatia. Queria parabenizar, Marcos, por você ter mostrado um conteúdo empático, você sabia qual era o seu público, que é um público feminino, é um público de mulheres negras, e são mulheres que realmente, como as meninas estão dizendo, eu conheço 90% das meninas que foram indicações, né, que a gente fez,
e elas realmente, a maioria, começou a empreender por necessidade, entendeu? Então elas não têm aquele planejamento, mas ao pouco elas foram aprendendo e aí estão. E para mim, assim, você como consultor, parabéns pelo Sebrae, tá, Thaís? Parabéns por ter escolhido o Marcos. Ele realmente é excelente. Eu passei pela consultoria dele, estou aplicando o que ele falou e gostando muito, tá bom? E hoje foi assim, ainda bem que fica gravado, né? Porque a gente sabe que as meninas, nesse horário, elas estão assim, na correria, nem todas puderam estar presentes hoje, mas elas, a hora que elas assistirem essa webinar, elas vão ver que realmente, né, o projeto que nós nos empenhamos é um projeto bom para elas. Não só para elas, como para nós. Eu aprendi bastante. Eu vindo delas, fiz o Travessia, né? E agora eu estou podendo partilhar, ver como vai ser esse outro projeto que foi desenvolvido especialmente para esse grupo de mulheres. Obrigada. Nada. Que bom que... Obrigado, Ana, por compartilhar. Eu quero, realmente, eu tive todo o cuidado, né, me passaram aí algumas informações e eu fiz com muito carinho esse material exclusivo aí para uma comunicação com vocês e um conteúdo assim, possível ser mais leve para vocês compreenderem, né? Então eu não quis colocar planilha demais, coisas demais, eu quis trazer aí somente os conceitos, porque na consultoria a gente vai tratar cada uma dessas ferramentas. Mas que bom que você gostou, muito obrigado.